Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua audiência, pela sua paciência, seu carinho aí sempre conosco. Quero agradecer e mandar um abraço para todo o pessoal que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso convidado especial de hoje, Fernando Leite. Olá, Fernando Leite, abre esse microfone aí para falar com a gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que essa programação chegar pelo mundo afora. Como vai, meu querido Fernando Leite? Ele, que é publicitário, ele é marqueteiro aí, vamos dizer, escritor, poeta, médium também de trabalho, né? E seja bem-vindo, viu, Fernando? Muito obrigado, Nando. É muita felicidade poder participar de um programa como o teu, numa rádio que divulga realmente a nossa doutrina, a nossa filosofia e leva para cada vez mais longe a verdade que a gente conhece e confia. Eu quero já falar aqui, né, no ar, o Fernando tem um coração assim maravilhoso, dedicou aí muitas horas, dias até para trabalhar pelas casas André Luiz e também num outro livro que o nosso querido autor aí trouxe, né, fez lá um lançamento, dedicou, né, para as casas André Luiz e eu queria agradecer em público aí, né, essa sua dedicação, o seu carinho pelas casas André Luiz. E hoje, nos trazendo, né, Fernando, mais um livro aqui que você vai explicar para nós. Esse livro que tem o título Meu Caderno de Ditados, né? Fale, conte para nós um pouco sobre esse livro que você está aí, coordenando para ser lançado. Conta a história desse livro para nós aí. Meu caro amigo, como diz o Chico, tudo que a gente aprende nessa vida tem uma função única: aprender a amar. E tudo que a vida me deu como conhecimento, como experiência, eu agora nesse tempo em que eu já me aposentei, deixei a publicidade, faço apenas trabalhos sociais, né? Eu quero dedicar meu tempo e tudo aquilo que eu aprendi a praticar esse amor, né? Como eu acho que todo mundo tem essa finalidade na vida, mas às vezes não tem a oportunidade de transformar, né, em possibilidades de melhorar a vida das pessoas. Então, como eu sempre escrevi, vivi da escrita, vivi da letra, eu dedico, desde que parei de trabalhar, o meu trabalho literário às atividades sociais, a beneficiar o nosso próximo, né? E fiz assim com o meu último livro, O Resgate no Paralelo 22, com os nossos queridos amigos aí da Casa André Luiz, e comecei a trabalhar agora numa psicografia, um livro escrito que reuniu alguns artistas brasileiros, né, como pintores, músicos, poetas, escritores de crônica que já nos deixaram, né, e que resolveram juntos ditar esse livro que chama Meu Caderno de Ditados, para que toda a renda da venda desse livro fosse, então, transformada em sopa. É o primeiro livro brasileiro que vira sopa. Sopa, cobertor, roupa. Para quem? Para os meninos e os jovens e os adultos que moram nas ruas de São Paulo, né?
Então, é isso que a gente fez. O livro está entrando em gráfica a partir de amanhã, certo? E vai ser, então, distribuído nas casas espíritas, vai ser distribuído aos amigos que colaborarem para que tudo que a gente arrecadar seja transformado em sopa e cobertor e roupa e, sobretudo, carinho, porque essas pessoas que vivem na rua, o que mais elas precisam é de uma palavra de apoio, é de uma conversa, é de um ouvido para ouvir as suas histórias, não é? Mas elas não podem deixar de comer e de se proteger contra o frio que vem aí. É verdade, Fernando. Fernando, até a gente lembra o que o Chico dizia isso, né? Que, por exemplo, o livro, ele tem luz, ele tem vida, né? Imagina um livro sendo escrito com essa finalidade. Então, quando a gente abre aqui a página de um livro como esse, a gente vai sentir a energia desse livro, porque ele está dedicado para uma causa, né, boa. Já começa que o livro já tem uma sopa de letras, né? Vão ter ali poemas, tem poemas de diversos autores, e tem uma coisa, você está como coordenador, mas me explica quem é o Herbert Hammer, não sei se eu pronunciei corretamente, né? Que aparece lá como a pessoa que psicografa essas. Explica para nós essa história, como é que é isso, Fernando? É uma história muito interessante, porque quando eu estava terminando o trabalho, eu fiquei pensando, por que eu? Certo? E eu resolvi fazer essa pergunta aos nossos amigos espirituais. Então eu disse, por que eu? Porque eu sempre vivi da palavra, porque eu sei razoavelmente escrever, porque eu acredito na vida após a morte, porque eu acredito que os mortos falam pelos gravadores, pelos computadores, pela televisão, conversam pelo telefone para nos dizer que estão vivos. Por que esses me escolheram? E sabe qual foi a resposta? A resposta foi a seguinte: o martelo não martela. O martelo não pergunta por que martela. O martelo martela. Então, nesse momento, eu me lembrei de uma das psicografias que existem no livro, que se chama Ferramenta, cujo conteúdo pede para que os nossos queridos amigos lá do plano espiritual nos ensinem a ser instrumentos. Quem tem a possibilidade de realmente ser é, é, médium, né? E ter a oportunidade de transportar para cá, para o plano material, os ensinamentos, os pensamentos, as criações, né? E portanto, os ditados de quem está no plano espiritual, certo? Precisam saber que numa psicografia eles são muito mais o lápis e o papel do que o conteúdo. Então, isso me fez fazer com que eu desenvolvesse um exercício de humildade. Certo? Eu usei esse pseudônimo e não pus meu nome como o médium psicografista. Né? E por que Herbert Hammer? Herbert Johann Friedrich Herbert foi um filósofo alemão muito importante no século XIX. E ele é um espírito amigo que me acompanha há muito tempo. Eu juntei o nome Herbert, em homenagem a ele, com a palavra Hammer, que quer dizer martelo em alemão e em inglês. Por quê? Porque o plano espiritual me diz: o martelo não pergunta por que martela, o martelo martela. Então, com isso, eu realmente me sinto instrumento e não criador daquilo que está sendo colocado no papel. Fernando, me permite ler então aqui o poema Ferramenta? Posso ler? Então vou ler Pois aqui. não, por favor. Ferramenta. Sou apenas o lápis. Na verdade, um lápis sem ponta, que não escreve tão bem.
Sou apenas um lápis que não pensa, só risca. Preciso aprender a ser lápis, apenas lápis. E tenho muito a aprender com o papel, que humilde se estende sobre a mesa, a esperar sem censura e sem nenhuma pergunta o que vai acontecer. Quieto e imóvel, ele espera, sabendo que não é a inteligência que pensa e dita, nem o grafite que registra, nem a mensagem que carrega. Sabe que é apenas uma simples folha que se dedica a perpetuar pensamentos. Preciso ser como eles, o papel e o lápis, porque também não sou a inteligência que dita, somente a ferramenta que registra, a mensagem que precisa ser bem dita. E é isso que eu tenho que aprender. Bonito! Que beleza, Fernando. E foi a base dessas marteladas que você aqueceu aí, que você aceitou, porque os mentores espirituais vêm na nossa cabeça e bate na porta da nossa mediunidade e fala, escreva, né? Pois é, a minha função agora é martelar até o fim da vida. É, um operário, né? E não perguntar mais nada. É operário, né, o Tanto Fernando? é que esse texto eu coloquei no livro e o título desse desculpe, eu só queria entender. Sim, sim, entendeu bem. E é interessante, né? É gostoso a gente confabular de alguma forma com o plano espiritual, né? Que às vezes a gente escreve alguma coisa e se surpreende, né? Fala assim, poxa, mas que coisa, né? Que coisa, não estava pensando nisso, né? Não estava para escrever isso e de repente aquilo veio, né? Então eles vão É, sutilmente martelando, sabe aquele martelo de artífice que vai esculpindo, né? Fazendo a escultura, eles vêm com esse martelinho e faz com que a gente possa trazer alguma mensagem que além da mensagem que está, né, grafada, e eu queria até perguntar para você qual é o sentimento, seu sentimento, né? Porque eu passei por essa experiência de alguém estar lendo esse poema do livro para você. para mim é muito interessante, principalmente na tua voz, que interpreta muito bem. O, quando você começou a ler, eu comecei a pensar que como a obra do plano espiritual é sempre muito bem feita, né? Porque além dela produzir algo que vai se transformar em caridade, que é a base da nossa doutrina, da nossa filosofia, mais do que doutrina, né? Ela ainda consegue fazer algo que o seu conteúdo possa expandir exatamente aquilo que cada um de nós precisa em termos espirituais. Então, o que ela faz é completo porque ela ajuda a parte material e ajuda a parte espiritual. Ela faz a gente crescer na parte material e na parte espiritual, transformando o livro, produto livro, em objetos necessários para que a vida possa continuar de uma forma menos hostil para essas pessoas e o conteúdo dela, certo? Também faz com que a vida seja menos hostil e o nosso desenvolvimento possa ser maior para aquelas pessoas que vão se interessar pelo conteúdo do livro. Então é maravilhoso. Eu agradeço profundamente, certo? As marteladas. E o seu sentimento de saber que você está colocando no planeta, porque de alguma forma ou de outra, essa mensagem vai chegar para outras pessoas, para outros espíritos. Qual o seu sentimento de saber que você está deixando aí um legado, nem que seja um verso que, né, esse verso da martelada é uma coisa marcante, né? E alguma pessoa vai ler, né, um dos versos, né, desses poemas
Qual que é o seu sentimento de saber que você está deixando uma mensagem aí boa no planeta, né? Ao longo da minha vida, uma das coisas que eu tenho tentado fazer é ser mais humilde. Durante 3/4 da minha vida, eu trabalhei em publicidade, onde o que se precisa fazer é fazer com que as coisas, as marcas e até as pessoas sejam cada vez mais divinizadas, né? Se elas sejam cada vez mais vistas como pessoas especiais, como marcas especiais. E eu vivi nessa pluralidade de sentimentos que eram antagônicos ao que eu pensava em termos de humildade. E sempre fiquei com isso na cabeça, sempre disse: eu preciso, de alguma forma, trabalhar a minha humildade. Certo? Então, cada vez que eu vou ver alguém ler esses poemas, alguém falar bem do livro, alguém dizer que o livro realmente se transformou em algo importante em termos materiais ou espirituais, eu vou agradecer àquelas pessoas que me ajudaram a fazer com que o livro viesse realidade. E, sobretudo, vou ficar profundamente orgulhoso, não por eu ter feito, mas pelos espíritos que trabalharam comigo. Né? E é, simplesmente a minha reação principal será: acho que estou cumprindo a minha obrigação. Ponto. E que as glórias e que, na verdade, tudo aquilo que possa ser uma manifestação de parabéns seja levado a quem escreveu o livro. Eu nada mais fiz do que ser o martelo. Ser um Acho que eu instru- estou conseguindo fazer exatamente aquilo que eu me propus, buscar cada vez mais o exercício da humildade. Ser um instrumento, né, Fernando? A gente saber que benfeitores espirituais se aproximam, ou até de onde estão enviando mensagens, né, que possam trazer um pouco de alento e, além do mais, esse propósito, né, da obra de estar aí, né, a toda a receita sendo encaminhada para obras sociais, né? Até a gente quer fazer um convite para quem estiver nos ouvindo, assistindo, aos centros espíritas que quiserem receber o nosso querido Fernando para palestras, para ele apresentar o livro, para ele lançar até o livro nesses locais, nesses centros espíritas. Entre em contato com a gente. No final do programa, nós vamos passar o contato do Fernando para os centros espíritas aí que quiserem palestra dele e fazer o lançamento do livro. Esse livro também vai ser útil para a obra também que, de repente, o centro desenvolve uma obra social, né? Que a maioria dos centros tem uma obra social, e depois o Fernando fala um pouco mais sobre isso. Fernando, você também teve uma Deixa experiência. eu Pode queria só falar, complementar o que você está falando. pode falar. Os centros, na verdade, que quiserem receber os livros, certo? Podem, por favor, entrar em contato comigo, desde que eles desenvolvam todas as vendas e aquele trabalho que transforma o livro em dinheiro seja aplicado para o fim ao qual ele se destina, é só me pedir os livros. Que beleza, muito bom. E queria também que você contasse para nós, porque você falou da sua experiência na publicidade, e sei, né, de amigos e até de você mesmo, de reuniões que a gente pôde participar com você lá no escritório, no seu escritório, de que você teve uma experiência muito bacana com a FEB, né? Você fez um trabalho lá na FEB, dentro da sua área. Queria que você contasse um pouco essa história também, para que as pessoas conhecessem também mais você, Fernando, e esse trabalho que você também é um legado que você deixou aí. Olha, dos meus 50 anos passados na publicidade, nós publicitários sempre adoramos dizer que ganhamos prêmios, né?
certo? E os prêmios são dados em função do quê? Daquilo que você fez e que foi julgado pelo mercado especializado. Eu acho que sou o único publicitário, veja que como veio o orgulho de novo, mas é um orgulho bom. Eu acho que eu sou o único publicitário, junto com o Glenn Martins, meu companheiro de trabalho, que recebemos o prêmio antes de fazer uma campanha. E qual é esse prêmio? A FEB nos chamou para desenvolver uma campanha em comemoração aos 100 anos de Chico Xavier. Esse foi o meu maior prêmio na vida. Nós nos dedicamos profundamente a esse trabalho e posso dizer que ele foi feito com a anuência e a participação até do próprio Chico. E conto um caso interessante que aconteceu. Nós fazíamos esse trabalho quando a gente terminava o trabalho que a agência, que a empresa necessitava. Então, a gente terminava o expediente, descia para comer alguma coisa, voltava para trabalhar no projeto dos 100 anos do Chico. E, ao longo do tempo, a gente desenvolveu uma apresentação sobre esse trabalho, né, para levar até a FEB e mostrar para eles o raciocínio que a gente teve e aquele raciocínio foi transformado em peças publicitárias, né, em outdoors, em uma série de outras peças, né? Como, por exemplo, posters, que até hoje eu vejo rodando nos centros espíritas, né? Produtos que foram vendidos na reunião especial que houve em Brasília para comemorar os 100 anos, e uma série de outras coisas, comerciais de televisão, né? Que a gente conseguiu a produção de 6 comerciais de televisão e com o apoio de uma produtora de cinema. E, na verdade, quando a gente estava terminando esse trabalho, a gente resolveu colocar uma música, certo? Que pontuava cada uma das peças que a gente estava mostrando. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque você tem sempre que fazer acertos para que aquele ritmo possa ajudar, né, a passagem de uma imagem para outra, né? Cada ritmo pode, então, levantar, né, as sensações que aquelas imagens estão passando para você. E a gente escolheu uma música, certo? E era lá mais ou menos uma da manhã, certo? E o Glenn falou: bom, agora vamos colocar essa música aqui, só que vamos fazer os primeiros 2 minutos, porque, bicho, senão a gente vai ficar aqui até as 8 da manhã e não vamos conseguir fazer o trabalho. Por quê? Porque é muito difícil fazer essa sincronia. Eu disse: ok, então, Glenn, começa aí, eu vou pegar o nosso material para ir embora, certo? E eu vou pegar minha mochila lá, tal. Você já preparou a tua? Então eu vou pegar lá enquanto você coloca o começo do som. E fui lá, comecei a preparar as coisas que eu tinha que levar para casa, tal e coisa, chave da agência, essas coisas, né? Fechei o que precisava ser fechado de porta, tal, e falei: bom, Glenn, vamos lá. O Glenn olhou para mim assim com a cara assustada e falou: ouve. Soltou o som e a apresentação absolutamente inteira coincidiu com o som. Eu sentei do lado dele, a gente acho que ficou 2 minutos um olhando para o outro. Então a gente voltou à realidade e falamos: olha, vamos agradecer. Oramos e saímos. A apresentação estava pronta. E foi maravilhoso poder participar de um projeto tão incrível, com a participação de tantos amigos do plano espiritual, nos ajudando a fazermos algo que realmente valia para a humanidade inteira. Trazer
mais uma vez, a Chico Xavier para o conhecimento do mundo, em função daquilo que ele representou, sempre representou, representa e vai continuar representando para a humanidade. Grande prêmio. É mesmo, né, o Fernando? Porque eu me lembro quando veio para São Paulo, aqui em São Paulo, houve esse momento de comemoração. Eu fiquei deslumbrado, porque realmente, para todo lado que eu olhava, eu via aquela imagem do Chico que vocês dinamizaram lá, que vocês colocaram, né? Ela tá ela marcou, né, na nossa mente. Se você ver aqui atrás de mim, olha, aqui tem um quadro do Chico Xavier. Para quem não tá, quem tá nos ouvindo não vai ver, não vai poder saber da imagem. Mas é a minha filha que pintou, que fez essa pintura aí do Chico, né? De uma forma caricatura, né? Do Chico. E eu me lembro daquela imagem que vocês colocaram, que está em capa de livro, que está em capa de CD, que está em. Olha, foi assim, em banners. Realmente, e aquele dia eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam naquele lugar ali, num grande local aqui de São Paulo, de exposições. Foi assim um momento muito marcante, né? Que a gente não espera. Agora, qual que De é a... novo, Ah, de novo, eu quero dizer que não fomos só nós que fizemos. sim. Então, humildemente dizer que a gente tem que dar os parabéns para os amigos do plano espiritual que realmente fizeram isso e só nos intuíram através dos conhecimentos práticos que a gente tem, né? Eu me juntei, Lápis, me juntei com o papel Glenn e pusemos isso no plano material. Foi só isso. Vamos trabalhando, eu sei. Mas, olha, é gratificante mesmo a gente fazer um trabalho ligado ao Chico Xavier, né? Porque ele faz parte das nossas vidas e, com certeza, da sua, por esse momento que você viveu, né? Faz parte imensa da sua vida aí, uma coisa marcante, né? Então, com certeza a gente agradece a ele sempre pelo trabalho árduo que ele teve e nos proporcionar isso como proporciono para você, né? Ganhar esse prêmio que é trabalhar para para a FEB, no caso, e para todos os espíritas do Brasil e para o Chico, né? Isso é presentão, né, Fernando? Muito, muito importante. E hoje, quando eu vejo que você fala as capas de livro, as camisetas, uma série de outras coisas que utilizam ainda essa modernização, né, visual, né, da imagem do Chico, porque é, tem algumas editoras que, infelizmente, usam imagens muito antigas e às vezes, até muito feias, É, não como fisionomia, mas como produto gráfico, né, do Chico. E, na verdade, o Chico é uma pessoa maravilhosa. O que sim. a gente precisa é realmente entender essa maravilha e traduzir essa maravilha para as pessoas que estão lendo ou que estão vendo a imagem, a figura dessa pessoa tão maravilhosa, né? E verdadeiramente esse trabalho, quando eu vejo hoje, eu sempre agradeço, porque ele eu acho que está trabalhando nesse sentido de modernizar a nossa doutrina, a nossa filosofia, que precisa sim de uma revisão no sentido é, literário da palavra. Vou te contar para vocês uma coisa interessante que me faz pensar na necessidade da gente ter uma modernização da linguagem, inclusive, dos livros todos que nos fazem mais conhecedores da filosofia e da doutrina espírita. Quando meus filhos tinham, eu tenho 2 filhos,
um com 32 anos, outro com 29. Quando eles tinham cerca de 9 a 10 anos, um grande amigo meu, um irmão mesmo, o Nicolau, que é padrinho de um deles, procurou nos sebos da cidade obras do Monteiro Lobato para complementar uma coleção e dar a eles a possibilidade de entrar em contato com uma realidade maravilhosa que era o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eles receberam os livros, eu falei: nossa, vocês vão amar, vão adorar isso, é sensacional. E depois de um mês, 2 meses, né, eu comecei a perguntar para eles: e aí, vocês começaram a ler? Começaram a entender como é que é isso? E o Visconde de Sabugosa? E Marcos, meu filho maior, me disse: pai, a gente não está lendo porque a gente não entendeu nada. E eu disse: como não entendeu nada? Tem 10, 11 anos. Vocês sabem ler, como é que não entenderam? E sentei com eles e falei: vamos ler juntos. Então eu comecei a ler e entendi por que eles não estavam gostando do negócio. Eles não estavam entendendo. Porque a linguagem empregada, né, para os meninos em, sei lá, em 2000 e pouco, né, era um livro escrito em 1940, com palavras, certo? E com expressões que eram de 1940. Isso é o que acontece nos nossos livros, certo? A gente tem que facilitar de alguma maneira a linguagem para que mais e mais pessoas, principalmente a juventude, possa ler com mais facilidade os nossos livros. Eu sei, entendo a importância de se fazer essa, entre aspas, tradução de maneira tal que não se modifique nada, nem da estrutura, nem do conteúdo da nossa comunicação. Mas nós temos que achar uma maneira de facilitar a compreensão dos livros que foram escritos em 1940 e que hoje não tem mais aquela facilidade de leitura que havia antes. Vocês querem ver um exemplo? Quando eu estava lendo Nosso Lar, de André Luiz, havia uma página que dizia era preciso, de alguma maneira, lavar o facto. Então eu falei: pô, lavar o fato quer dizer eu, que conheço particularmente, que trabalho com palavra, lavar o fato. Ah, já sei, é esquecer aquilo que aconteceu. Só que sabe o que era? Lavar o fato é lavar um terno que tem colete. Então, é isso que eu digo para vocês, que é necessário um esclarecimento maior, talvez uma explicação das palavras que hoje não têm mais o sentido que tinham. E eu gostaria muito de me reunir às pessoas que comigo concordam sobre isso, para a gente tratar de buscar uma maneira, né, de fazer esse trabalho, de iniciar esse trabalho, porque é um trabalho árduo e de muita responsabilidade, mas que eu me proponho a, pelo menos, iniciar junto com algumas pessoas que queiram formar esse grupo, né? Então, é, é importante, sim, a gente sempre falar a linguagem do momento para as pessoas através daquilo que elas sabem e querem ouvir. Fernando, queria que você mostrasse para nós aí se você já tem aí uma capa do livro, o livro já está aí entrando no forno, né? Tá assim. O miolo do livro já está entrando no forno e a capa, a gente tem aqui ainda uma ideia do que ela vai ser, certo? Daqui a 10 dias, se Deus quiser, 15 no máximo, o livro vai estar pronto. Para E quem nós não está fizemos. Para quem não está nos vendo, né, explicar que a capa ela tem assim um contorno do lado esquerdo, ela tem uma faixa verde e nas pontinhas da capa ela tem também um verde
Tem, é como se fosse um caderno mesmo, né? Né? A instrução é que a gente fizesse algo o mais simples possível. Como o livro chama Meu Caderno de Ditados, nós fizemos uma capa que faz o Remete. seguinte, que ela registra um caderno, o clássico caderno, né? Então tem lá a etiqueta, no lugar do nome do aluno está o meu caderno de ditados, colocado em letras manuais, né? Em letra de escrita, e tem um subtítulo que é muito importante, porque ele diz o seguinte: os mortos continuam sentindo, criando e ditando o que pensam. Isto é sinal de que continuam vivos. Essa é a importância. A vida continua, o raciocínio Beleza. continua, a lógica continua, a razão continua, a emoção continua. O que é preciso é que elas vão se desenvolvendo cada vez mais. E a traseira do livro fala exatamente isso, né? Que eles se comunicam pelos gravadores, pelos computadores, e está aí a transcomunicação, a ciência chamada transcomunicação instrumental, que prova para aqueles que realmente querem provas para tudo, prova a reunião de exemplos práticos daquilo que já foi feito e registrado através dessa ciência, que cresce mundialmente, principalmente no Brasil. Que beleza! E, consequentemente, aquilo que você falou de atualização de linguagem, os espíritos também estão lá, se atualizam, né? Muito mais rápido do que nós. Então, Claro, claro. isso é muito importante, né, Fernando? A gente ter essa atualização e hoje a gente tem um livro que é virtual também, né? Não sei se vai existir esse livro virtual em alguma plataforma. Como é que vai ser a distribuição desse livro aí, Fernando? Olha, esse livro, em termos virtuais, vai ser distribuído também pela Amazon, e estamos finalizando como é que se diz, as relações com a estante virtual, certo? Vamos ver se conseguimos colocar lá também, né? E ele vai estar sendo distribuído, aliás, eu falo às livrarias dos centros espíritas de São Paulo, de todo o Brasil, certo? Que para receber essa obra é só entrar em contato com a gente. No final do programa, o Nando vai colocar aí as formas de entrar em contato com, com esse grupo que está organizando a distribuição do livro. Beleza, Fernando. Fernando, a gente está chegando aí no final, né? Queria que você eh, mandasse aí o seu recado final, para a gente encerrar aqui, e suas despedidas também para o nosso público aí, e te agradecer já de antemão pelo que você já nos trouxe no dia de hoje. Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante de tudo o que nós falamos é a gente reproduzir sempre aquilo que Chico colocou. A gente aprende e tudo que a gente aprende é para amar. Portanto, cada um de nós deve buscar a sua maneira o amor, quer cuidando de uma pessoa enferma, quer dando alimento para aquele que não tem, quer dando carinho para aquela pessoa que está emocionalmente prejudicada por alguma coisa que aconteceu. O amor é a base de tudo, tudo. O mundo é amor. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam achando que é algo, nossa, que coisa
boba, porque nós temos que viver, nós temos que comer, nós temos que dormir, nós temos que nos alimentar bem, a gente tem que cuidar da saúde, mas tudo isso é amor. Se alguém não fizer por nós, ou se nós não fizermos por alguém, isso não acontece. Então, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, né, que eu falo aos meus caros amigos médiuns, né, peçam a Deus humildade. Como diz um dos textos, no final, ele diz assim: dai-me humildade, ó Mestre, para ser o que eu preciso: papel, lápis, caneta, ferramenta do espaço a serviço da sarjeta. Puxa vida, que lindo! Pena que o nosso tempo, né, está terminando, já terminou. Eu quero agradecer-te muito pela disponibilidade do seu tempo e estamos aqui, né, sempre com as portas abertas para você, Fernando. Gratidão, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado você, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Mas antes do tchau final, né, que a gente sempre faz aqui, eu queria dar um recadinho para você participar e ser sócio e sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. Entre no site ó, www.amigosdaboanova.com.br. Você também pode ligar na nossa central, que é 0800 12 018 38. A ligação é gratuita para todo o Brasil. E também o 11 2458 3214. Temos o WhatsApp também, que você pode anotar aí, é o 11 97 834 2246. E se você puder fazer aí uma doação espontânea, instantânea, tem o nosso Pix. Anote o Pix aí, é o 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E se você quiser participar aí dessa campanha, né, do lançamento do livro que o nosso querido Fernando intitula como Meu Caderno de Ditados, se você quiser colaborar, se você quiser ajudar essa campanha, né, o livro está sendo editado, publicado. Então, se você quiser falar com o nosso Fernando, tem o e-mail dele, que é ferleite2@uol.com.br. Se você quiser falar diretamente com ele pelo WhatsApp, então anote aí, ó, 11 99 267 7051. Então, esse livro vai estar disponível daqui a uns 15 dias. Você pode fazer já existe a pré-venda, e aí você pode colaborar, porque toda a obra, o que for vendido vai ser revertido para, não é, sopa. Isso que é importante. Então, entre em contato aí. Tchau, tchau. Então, dá aquele tchau para nós aí. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, Fala. querido. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.